Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2025. É quinta e todas as quintas são regidas por Júpiter, então todas as quintas são bons dias para a gente se conectar com a nossa espiritualidade, com o que nos eleva. Pode falar também de estudos superiores, filosofias, de apoios que a gente recebe. Sempre vai depender no nosso mapa aonde Júpiter está, então ele tende a trazer uma fertilidade, uma expansão. Na astrologia tradicional ele é conhecido como grande benéfico. Então quem traz as grandes bênçãos, as grandes sortes na nossa vida seria ele. Então é legal você saber aonde você tem a casa, o signo, para entender mais esse ponto de sorte na sua vida, tá? Então no céu de agora, o Júpiter está no signo de Gêmeos, ele vai ficar até metade do ano. Então tá trazendo essa expansão muito. Ele fica cerca de um ano em cada um dos signos, então ele tem esse ciclo de 12 anos. E no signo de Gêmeos, Gêmeos é um signo de ar, então ele é muito mental, ele é um signo mutável, então tem essa capacidade de adaptação. Ele é regido por Mercúrio, então vai falar sobre comunicação, expressão. Então eu vejo esse Júpiter em Gêmeos trazendo pra gente essa expansão através da mente, dos aprendizados, das trocas de ideias. Desse compartilhamento de informações também, muitas vezes a gente aprendendo novas formas de aprender, aprendendo novas formas de se comunicar, de se expressar, então traz questões nesse sentido, sempre depende de onde Mercúrio está. Então agora Mercúrio no céu de agora está em Peixes, então pode trazer mais esses aprendizados sobre questões invisíveis, simbolismos, questões poéticas, enfim. O que mais que eu vou mencionar sobre Júpiter? Acho que é isso. E na astrologia tradicional, Júpiter em Gêmeos é um posicionamento aonde Júpiter não fica muito confortável, porque Júpiter rege o signo de Sagitário, que é o signo oposto de Gêmeos. Porque como Júpiter tem muitas essas qualidades da fé, dessas crenças, da noção de verdade, Gêmeos já dissolve essa noção de verdade. Então, são várias verdades, não tem uma verdade universal, não tem uma fé única. Então ele amplia mesmo as nossas crenças, ele faz a gente se questionar. E Júpiter, então, ele tem mais essa qualidade que não é mental, ela é mais no sentido de fé, de otimismo, de esperança, mais nesse assunto mesmo, tá? Então vamos para o primeiro aspecto do dia. Então 5h47 a Lua já saiu do signo de Aquário e ingressou no signo de Peixes. Lembrando que a Lua fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos. Então ela estava nesse signo bem mental, que volta a gente para essa percepção dos nossos padrões mentais, desse entendimento mais racional, também nos volta para questões de tecnologia, de coletivo, da nossa saúde mental. E agora foi para o signo de Peixes, que é o signo que a Lua vai encontrar o Sol está no signo de Peixes, e a gente vai ter essa fase nova, esse começo da lunação. Então deixa eu até já pegar o horário aqui, até 21h45 a gente ainda está minguando. Então a gente ainda está finalizando essa lunação aquariana. A Lua ingressou em Peixes, mas a gente está cada vez mais, a Lua está cada vez desaparecendo mais, minguando mais. Então a gente pode sentir ou uma introspecção, às vezes um cansaço mesmo, até esse horário ali à noite, né? Onde pode trazer mais insights, mais uma visão, assim, mais uma consciência. Então, quando a Lua ingressa no signo de Peixes, a gente pode pensar que a gente se volta muito para o nosso sentir. Então, Peixes é esse signo muito aberto para o todo, aberto para as emoções, aberto para as águas à sua volta, tanto que às vezes se confunde com as águas à sua volta. Então, tem essa questão da dissolução das barreiras, porque Peixes não tem essa proteção. Até eu estava lendo agora de manhã que pensar que Peixes sempre está com o olho aberto, então ele é esse canal aberto para o todo. Então, quanto é importante também nessa alunação, então lembrando que a alunação tem um ciclo de aproximadamente um mês, a gente ter uma forma de proteção energética. Ainda pensando que Saturno também está em Peixes, então quanto é importante a gente reconhecer os nossos limites emocionais, respeitar os nossos limites emocionais, sustentar, dar os nossos limites, porque Peixes tem essa tendência, às vezes, dessa empatia excessiva, que causa uma autodestruição, tá? Então, deixa eu ver o que mais eu ia falar. Então, Peixes é um signo regido por Júpiter, e também exalta Vênus. Então a gente pode pensar que quando a Lua ingressa em Peixes, ela está sendo regida por esse Júpiter em Gêmeos, que é o regente do dia, mas também pela Vênus em Áries, que no sábado ela já vai começar a retrogradação, tá?
Então também traz esses assuntos à tona para o corpo, que a lua vai falar muito do nosso corpo, das nossas emoções, do ritmo do dia, do humor, do clima do dia. Então a gente pode ficar muito sensível, então pode ficar muito aberta ao que está acontecendo no ambiente, traz muito essa conexão mesmo com as águas. Mas é um bom momento para a gente se conectar com o que nos inspira, com o que nos cura, com questões espirituais, artísticas, criativas, e pensar muito nessa capacidade também de autossugestão do peixe. Então, se pensar que o peixe muitas vezes ele se sugestiona pelo ambiente, então, eu vou num ambiente que tá todo mundo sofrendo, eu fico sofrendo. Eu ouço uma música sofrida, eu começo a chorar, começo a sofrer junto. Eu ouço que alguém tá com alguma dor, eu também fico com alguma dor. É pensar que também tem esse lado positivo, o inverso. Então, às vezes, eu posso ouvir uma música muito alegre, eu posso ver um filme muito motivador, eu posso, eu posso dizer coisas muito boas pra mim mesma. Então, utilizar essa capacidade de autossugestão, que de peixes é muito fácil, porque o peixes ele traz muito esse inconsciente à tona. Então, todos os signos têm essa capacidade da autossugestão, porque tem essa questão do inconsciente, mas o peixes tem muito mais essa abertura e fica muito mais fácil da gente perceber. Às vezes, na hora já muda, sabe? Então, é importante essas práticas para trazer essa cura, para trazer esse alinhamento com o que a gente quer, com o que nos inspira de verdade, tá? Também traz bastante essa conexão com os sonhos. Eu acho que eu até citei algum dia desses, daquele livro do Siddhartha Ribeiro, que eu falei pra vocês que eu quero ler, que é o Oráculo da Noite, que ele traz a história, a ciência do sonho, e eu vi que, acho que ele tem a lua em peixes também, então pode ser bem legal para entender sobre essa importância de sonhar. Eu tava até vendo uma série que eu tava vendo ontem, que ele também tem o Sol, Mercúrio e Marte em peixes, acho. O Gabriel Garcia Marques, a série 100 Anos de Solidão na Netflix, em um dos episódios, em uma das cenas, todo mundo fica sem dormir. Então traz muito essa questão, né, que daí fica sem memória, a gente não sonha. Então, quanto é importante dormir, quanto é importante sonhar. E peixes também tem muito isso, então, né? Traz muito essa associação com o sonho. Outra coisa que eu tava pensando também é... Deixa eu ver se eu acho o nome da pessoa aqui. Que eu fui procurar ontem. Tem um livro que se chama Direito à Preguiça, Paula Farg. E eu fui procurar o mapa dele, ele tem a lua em peixes também. Tem sol em Capricórnio, mas a lua em peixes. Quanto é importante, então, esse momento de ócio, esse momento de contemplação, esse momento de fazer nada, que na verdade você tá se conectando com o todo. Então, se permitir isso, que normalmente a gente tem muito a gente é chamado muito para produção, tem que pagar conta, tem que fazer coisas, tem que estar em movimento. Então, acho que peixes, ele nos traz para essa conexão com algo maior. E até pensando nessa alunação, quanto a gente pode sentir essa até às vezes um vazio, sabe? Porque por essa falta de conexão. Então, o que eu tô fazendo aqui não tá me conectando com a minha verdade, com o meu propósito, com alguma missão, com algo mais, sabe? Mais transcendental, assim. Então, peixes, muitas vezes, ele pode trazer essas oscilações, pensando que ele é mutável. Então, às vezes, vem para esse movimento ou de entrega total, ou às vezes também de solidão, de isolamento, sabe? Às vezes é essa conexão com o amor incondicional, com o todo, mas também essa necessidade, às vezes, de se afastar. Então, às vezes, pode vir esses sentimentos, tá? Então, peixes tem esses dois lados. Até se a gente pensar no simbolismo, né? São dois peixes unidos por um cordão. Então, essa aceitação também da nossa dualidade, sabe? Que tudo nos atravessa. Mas a gente pode sempre escolher, tá? De alguma forma, nem que seja escolher o ambiente, escolher o mar que a gente vai navegar. Escolher o oceano, que tá mais propício, tá? Deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui sobre o céu do dia. Então, é um bom momento para ouvir o silêncio, ainda mais que a lua ainda tá minguando, sabe? Silenciar, contemplar. 6h38, Mercúrio em Peixes fez um sextil com Urano em Touro. Eu acho que eu até trouxe ontem esse aspecto também. Então, Mercúrio vai falar muito da fala, da expressão, da comunicação. E em Peixes ela fica mais intuitiva, mais interna, mais simbólica, mais poética. Fazendo esse sextil com Urano em Touro, a gente pode pensar
em práticas que quebrem com esse padrão, com esse comum. Tanto que eu falei ontem que a gente ia fazer uma prática no grupo de meditação tântrica, que é muito você expressar uma língua que não existe. Ou você expressar sons, nesse sentido de liberação mesmo. Então, a nossa voz, ela tem essa potência de liberação. Pensar também, Mercúrio também fala sobre processo de escrita. Também a gente pode aprender novas técnicas para se conectar com a nossa intuição, também pode ser uma possibilidade com esse aspecto. Testar coisas novas. Urano sempre tem essa energia assim de romper, disruptiva, do inesperado. Então, pode ter sido um momento que alguns insights vieram também, alguma criatividade, às vezes alguém trouxe algum convite para você, falou alguma coisa, alguma conversa assim inesperada, tá? Então, pensar nessas formas de liberação através da voz, através da palavra, às vezes só escrever bastante. Eu falo bastante para vocês essa escrita intuitiva, seguir esse fluxo, que é muito libertador, é muito liberador. E que mais? E às vezes até práticas assim para você se conectar para ouvir a si mesma, ouvir as suas águas, tá? Então, testar isso. Que eu acho que também cabe muito com o que eu falei dessa necessidade de proteção energética. Então, às vezes você testar, se eu fazer uma meditação e eu visualizar uma bola de luz à minha volta, eu me sinto mais segura, eu me sinto mais protegida? Ou às vezes eu carrego algum símbolo, alguma coisa que me remete a essa sensação de segurança, sabe? Uma erva, uma pedra, não sei. Aí vai muito da sua crença, da sua filosofia, do que faz sentido pra você, tá? Então, às vezes, sei lá, eu acredito em Arcanjo Miguel, então às vezes alguma referência. Ou eu acredito que a cor preta me protege, então usar preto quando eu me sinto vulnerável, tá? Então, às vezes, ter essas possibilidades ali na manga, tá? Porque às vezes a gente fica muito sensível mesmo. Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então, 21h45, a Lua vai fazer essa conjunção com o Sol. Então, nesse momento que a Lua encontra o Sol, é como se ela estivesse recebendo essa visão, essa consciência. Ela é purificada por essa energia solar. E aí, ela saindo desse encontro com o Sol, ela sai nova, ela sai renovada. Então, sempre que a Lua tá nova, é o momento da gente intencionar, até porque esse contato com o Sol, essa conjunção com o Sol, então ela traz isso, essa consciência pro corpo. Então, o Sol, ele ilumina, ele traz a consciência, e a Lua tem essa qualidade receptiva, que seria o nosso corpo, então a gente recebe. Só que, às vezes, a gente não consegue entender de primeira. Então, às vezes, sabe quando o Sol tá na nossa cara e a gente nem consegue enxergar direito? Então, às vezes, a Lua conjunta ao Sol é isso. Mas daí, com o tempo, a gente vai... entendi, isso era isso, tá? Então, esse momento que a Lua faz essa conjunção com o Sol, é a gente pensar que tem um alinhamento. A gente pode pensar interno, também pode ser externo, mas a gente pode pensar interno de direcionar alguma intenção. Então, o nosso aspecto ativo, passivo, ele se unindo ali para direcionar esse próximo ciclo, de 1 mês e até 6 meses. Eu sempre gosto de pensar na lunação não só em 1 mês, mas até em 6 meses. Então, por exemplo, a gente vai ter uma lua nova hoje em Peixes, daqui 6 meses a gente vai ter uma lua cheia em Peixes, quando o Sol estiver em Virgem, que vai ser lá 7 de setembro. Então, pensar, como que eu quero estar em 7 de setembro? Para ajudar ainda mais a intencionar, você pode olhar ali a casa que você tem o signo de Peixes. Então, eu tenho Peixes na minha casa 3 da comunicação. Algum projeto de comunicação, de mídia, às vezes algum curso, sabe? Ou às vezes você tem Peixes ali na casa 5, então às vezes alguma questão artística, criativa. E até no mapa da lunação aqui do Brasil, a lunação está acontecendo na casa 5 mesmo, que é uma casa de artes, criatividade, jogos, diversão, festas. Então, bem favorável para o carnaval. Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então, é um bom momento para intencionar essa cura emocional, essa cura espiritual, esse contato com o inconsciente, até essa reconexão ali com a sua intuição, com os seus sonhos, com esse invisível. Então, aproveita essa fase nova. Então, a gente considera que cada fase tem aproximadamente a duração de 1 semana, tá? Então, a lua nova, crescente, cheia, minguante. Inclusive, ontem eu postei tanto no Spotify quanto no YouTube um episódio sobre a alunação pisciana. Meia hora, assim, de eu falando sobre mito, características, dicas, simbolismos, ideias para esse próximo ciclo, tá? Para esse próximo mês. Então, vejam que eu trouxe bastante conteúdo ali.
Então a lua nova seria esse momento mais favorável para introspecção, meditação, reflexão, tá? A gente começa a sentir mais força quando a lua se afasta do sol, nessa primeira quadratura que seria na lua crescente, tá? Porque eu acho que eu até trouxe isso também nesse vídeo sobre a alunação pisciana, de que quando qualquer planeta está muito próximo do sol, ele fica combusto, ele fica queimado. Então aquilo que eu falei pra vocês, a gente não enxerga quando tem algum planeta próximo do sol, a gente não enxerga o planeta. Entende? Então, por isso que precisa um pouco se distanciar, por isso que às vezes não é indicado você começar algo mesmo quando a lua está muito próxima do sol, então quando a lua está nova. Então seria mais favorável na lua crescente mesmo, porque ela está combusta, ela está escondida. Então, às vezes você lança algo, sei lá, vou lançar uma música, ela fica escondida, as pessoas não veem. Seria quase igual uma lua minguante, que mingua o público, tá? Então, pensar nisso também. Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então, esse vai ser os únicos aspectos do dia. 5h47 a lua ingressando em peixes, 6h38 Mercúrio em peixes, sextil Urano em touro, 21h45 a lua fazendo essa conjunção com o sol, a lua nova e início na alunação pisciana. São esses 3 aspectos do dia. E aí, depois disso, depois desse encontro com o sol, a lua ela já vai aplicar um aspecto com Júpiter, uma quadratura. A quadratura é tensão, é insatisfação, Júpiter pode trazer exageros. Então, às vezes, cuidar ali depois das 10 horas, se às vezes não vem algum excesso emocional, às vezes de gasto, algum impulso alimentar, porque a lua vai falar sobre isso também. Então, cuidar com esses exageros, tá? Que podem vir. Que vai acontecer 1h54, oficialmente, esse aspecto. Então, às vezes, para quem fica acordado ali à noite, pode vir algo, tá? Então, acho que é isso sobre o céu do dia. Deixa eu ver se eu escrevi algo mais. Então, o mito de peixes, ele está relacionado com o mito de Eros e Afrodite, no momento que eles se transformam em peixes. Tem algumas versões da história que falam que, na verdade, os peixes ajudam ele. De qualquer forma, tem essa relação com peixes. Então, está relacionado com isso. Então, tanto que o simbolismo seria Eros e Afrodite unidos por um cordão, porque nesse momento que eles pulam no rio, que eles se transformam em peixes, para eles não se perderem, tá? É no momento que eles estão fugindo do monstro tifão. Assim como quem acompanhou aqui quando eu estava falando também do mito de Capricórnio, que Capricórnio também pula no rio, mas ele só adquire a cauda de peixe. Então tem ali uma certa semelhança nessa questão de fugir, de se transformar também. Só que eles se transformam completamente. Então, até pensar, esse aspecto de fuga também vem nesse mito. Eles estão fugindo. E daí eles fogem para as águas, eles fogem para o inconsciente. Então, essa fuga que é para as artes, para a espiritualidade, para essas questões, tá? A gente pode pensar nisso. Então, eu tava até pensando que pode ser... Eu acho que eu vou trazer mais alguns vídeos falando sobre isso. Eu acho que é muito legal a gente estudar sobre os mitos relacionados a Eros, principalmente no momento, na história que ele encontra a Psique. Eu acho que é bem interessante. E a Afrodite até dá alguns trabalhos para Psique. E eu acho que é bem legal, tem bastante simbolismo. E estudar também sobre a Afrodite, os seus relacionamentos, os seus amores, que trazem muito simbolismo, tá? Então, entender Eros e Afrodite, eu acho que pode ser bem interessante fazer esse estudo durante a alunação. E também perceber, assim, como você se conecta com esse todo. Então, Afrodite falando sobre o amor, relações... Eros falando sobre os nossos desejos, né? Eros seria Cupido na versão romana, tá? Deixa eu ver se eu anotei algo mais pra falar pra vocês. Acho que é isso. Tem uma coisa que eu tava olhando, que eu quero começar a trazer mais pra vocês, sobre as estrelas fixas. As estrelas fixas, elas são mais estudadas na astrologia tradicional, e elas acabam sendo mais relevantes, principalmente quando elas estão cerca de 1 grau próximo de algum astro. Isso tanto no céu do momento quanto no seu mapa. Então pode ajudar a delinear ali a história. E hoje no céu, o Sol ele está conjunto à estrela Marcabe, que é da constelação de Pégasus. Pégasus, ele nasceu do momento que Medusa foi decapitada. Medusa ela é outra estrela, ela é a estrela Algol, mas o Pégasus ele nasce então ele é filho então da Medusa. E ele traz muito essa questão, então, o Pégasus é esse cavalo alado, ele traz muito essa questão do sofrimento, então, pensando no sofrimento da mãe que foi decapitada, dessa violência, de tudo isso,
ele nasce com asas, então é conseguir se elevar, e cavalo é muito esse simbolismo do nosso espírito, então representa muito esse se elevar, voar por cima de qualquer situação, essa transformação assim do nosso sofrimento em algo espiritual, ou em algo criativo, em algo artístico. Então achei que tinha tudo a ver com o dia de hoje também. Então, só dando algumas dicas de como lidar com hoje, com esse dia, com essa alunação. E é isso, gente. Então, se vocês quiserem entender mais sobre a alunação, tem esse episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. Se vocês quiserem, a leitura da alunação ainda está aberta, que eu trago conselhos para cada uma das semanas, para cada uma das fases, tanto através do tarô quanto da análise do seu mapa. E para quem quiser meditar, essa alunação no signo de peixe está muito boa para práticas de meditação, principalmente nessa questão de visualização. Então, utilizem essa imaginação ao seu favor, aquilo que eu falei no começo, dessa capacidade que a gente tem de autossugestão. Então, muitas vezes a gente associa muito as emoções, a essa sensibilidade, a uma fraqueza. Então, eu vejo essa alunação, esse momento de retomar isso, sabe? De utilizar ela ao nosso favor. Então, de ter ferramentas, então, igual quando eu estava falando de Mercúrio, buscar essas ferramentas, buscar essas práticas, buscar essa conexão com as águas através desse poder, tá bom? Bom dia, então, muito obrigada por terem